Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Quero meditar aqui juntamente com os irmãos, ouvintes, 2 Reis, capítulo de número 6, palavra que nos fala aqui sobre o grande poder de Deus. A Bíblia nos diz que o rei da Síria fazia guerra ao rei de Israel. E o rei da Síria achou que tinha alguma pessoa infiltrada ali, algum traidor, né, no seu exército ali, porque toda vez que ele planejava atacar Israel, escapava, né, era avisado e escapava. Louvado seja Deus. E alguém disse, não, para o rei da Síria, né, não há nenhum traidor, mas o profeta Eliseu, o homem de Deus, faz o rei de Israel saber o que o rei da Síria falava na sua câmara de dormir. Louvado seja Deus. Que no versículo 12, 2 Reis 6,12 disse assim: E disse um dos servos do rei da Síria: Não, ó rei meu senhor, que não havia nenhum traidor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir, ou na tua câmara de dormir. Então o rei mandou se informar onde é que estava Eliseu, e informaram ele, está em Dotã. E o rei enviou para lá cavalos, carros e um grande exército que chegaram de noite e cercaram a cidade de Dotã, onde estava o profeta Eliseu. E o moço de Eliseu se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Se atemorizou, E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha a fé de Eliseu, Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Assim, o servo, a serva de Deus, deve crer, deve confiar, deve confiar na promessa de Deus. Versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ou seja, nos ares, Carros, glória a Deus, cavalos e carros de fogo, carruagens de fogo. O exército angelical ali cercando Eliseu. E Eliseu saiu e orou e disse: Peço-te, Senhor, fere esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu disse: Não é este o caminho, não é esta a cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Samaria era a capital de Israel, lá estava o exército, era uma cidade fortificada. E quando o exército sírio entrou em Samaria e ficou ali cercado, Eliseu orou e pediu, Senhor, peço-te, abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do exército sírio e se viram cercado pelo exército israelita ali. Mas o rei de Israel perguntou se era para feri-los-ei, meu pai. E Eliseu disse: Não, fere aqueles que tu apanhar com o teu arco. Esses põem pão e água, põe diante dele água, como e bebo e se vão para o seu senhor. E assim o rei de Israel ofereceu um grande banquete e depois aquele exército retornou para a Síria, Mas é interessante nós meditar aqui no poder de Deus. Primeiro que Eliseu não estava só, estava protegido, cercado por um grande exército angelical. Carros e cavalos de fogo, anjos de guerra, com certeza ali estavam protegendo Eliseu. E quando ele orou e pediu para o Senhor abrir os olhos do seu moço, e Deus abriu, o moço pôde contemplar que não era só o exército assírio que estava ali, mas um exército angelical. E aí toda essa história se desenrolou e vem nos mostrar o grande poder de Deus na vida desse homem chamado Eliseu. Ele conseguiu cegar a visão, o entendimento de todo um exército inteiro e levá-los justamente na cidade adversária, na cidade de Samaria. Mas ali não permitiu que nenhum deles fosse morto. Então Deus tem o seu poder, Deus é maravilhoso. Nós podemos entender que cada coisa que Deus faz tem um propósito. Quando Davi enfrentou um urso, enfrentou um leão, sem plateia, lá no campo, cuidando das ovelhas, mas ali Deus já estava capacitando, treinando Davi
para enfrentar futuramente. Deus já conhecia, sabia que futuramente Davi teria que enfrentar um gigante com plateia, 2 exércitos assistindo. O exército de Israel, com Saul e tudo mais, e o exército filisteu. Assim também Moisés foi treinado, foi exercitado 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e ainda não estava bem preparado. Deus teve que ainda dar mais uma lição a Moisés ali na estalagem, ameaçando, quase matando Moisés, para que Moisés aprendesse a temer a Deus e não mais do que a Faraó e qualquer outro ser. Então, irmãos, Noé também foi avisado e construiu a arca, levando quase 100 anos, nunca tinha chovido até então. Mas Noé creu na palavra de Deus e Deus já sabia que enviaria o dilúvio. Mas o povo não acreditou. Hoje não é diferente, a gente avisa, Jesus está voltando, se prepare, aceita Jesus como Salvador, se batiza nas águas. O povo não acredita, mas vai acontecer. Vai vir um arrebatamento, os preparados, salvos, os crentes salvos serão arrebatados. O povo não crê. Então, irmãos, creia na palavra de Deus, busque, clame a Deus enquanto é tempo. Louvado seja Deus. José também foi exercitado, administrando as coisas do seu pai, ali os rebanhos, que os irmãos eram um pouco responsáveis, Depois foi exercitado na casa de Potifar, depois foi administrador na prisão do Egito, foi exercitado lá, tudo Deus preparando para que ele viesse administrar o Egito inteiro. Então não suprima certas etapas da tua vida. Busque a Deus hoje, clame hoje, obedeça hoje, se submeta hoje. Deus tem um propósito lindo, grandioso na tua vida. Mas muitos às vezes querem saber mais do que Deus. Eu vou matar o leão, mas o urso já chega, já matei o leão, tá bom. Não, Davi obedeceu e Deus sabia o porquê. Deus tinha fortalecido Davi para matar o urso e o leão e depois para enfrentar o gigante. E tantas outras batalhas. Então creia no poder de Deus. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, abençoa, Senhor, a quem essa breve mensagem alcançar, dá entendimento, dá graça, abençoa, livra pelo poder da sua palavra. Assim nós pedimos e cremos. E desde já agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.